Olá, boa noite. Eu sou Ana Paula, da Casa do Caminho. O pessoal da evangelização me conhece como Tia Paulinha. E hoje a gente vai falar aqui com vocês sobre frustração, tá? E aí, o que é a frustração? A frustração é uma coisa que acontece quando... Vê se melhora o som. Quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, quando a gente ouve não, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria. Aí a gente fica muito zangado, muito triste e a gente fica frustrado. Quais são as coisas que podem acontecer, que podem gerar frustração? A gente ter planejado de jogar futebol com os amigos e de repente começa a chover. A gente quer brincar mais um pouquinho, a mamãe diz que não pode, que está na hora de jantar ou está na hora de tomar banho. O amiguinho não quer emprestar o brinquedo dele pra gente. Tudo isso deixa a gente frustrado. A gente gostaria que fosse de outra maneira, mas acontece de maneira diferente. Aí a gente fica muito chateado. A frustração ela é uma mistura de tristeza com raiva. Vocês devem ter assistido o vídeo da velhinha ali. E a velhinha ela fica com raiva porque ela bota a moedinha na máquina e a máquina não solta o biscoito para ela. E ela começa a ficar chateada, e ela fica muito frustrada, porque ela espera que o biscoito caia. E quando o biscoito não cai, ela vai ficando frustrada, e aí ela resolve socar a maquininha, ela resolve chutar a máquina para o biscoito poder cair. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Então a gente vai ver aqui, ó, a imagem de uma menina que está frustrada. Olhem lá. Por que será que ela está frustrada? Será que aconteceu para ela estar assim? Tá com uma cara de zangada, né? Uma cara de brava, de triste, é uma mistura, olha lá. Alguma coisa aconteceu para deixar essa nossa amiguinha aqui frustrada. E aí ela emburrou. E a gente faz muito isso, né? Vamos ver uma outra situação. Olha só, aqui a gente tem um amiguinho que estava na escola, ele estava lá fazendo o trabalhinho dele, de repente aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que foi, que ele teve uma crise, ele ficou frustrado e aí ele teve uma crise de raiva. E aí ele começou a rasgar o papel que ele estava fazendo, o trabalhinho que ele estava fazendo. Ele começou a jogar tudo para o alto e os amigos ficaram espantados com a atitude dele. Isso tudo foi por quê? Porque ele ficou frustrado. Talvez ele estivesse tentando fazer o trabalho e não estava conseguindo. Esse outro menininho aqui, olha lá. Quem é que já viu essa cena? O menininho está frustrado. Por que será? Ele está no mercado com a mãe fazendo compras e aí alguma coisa aconteceu que a gente não sabe o quê. O que pode ter sido? O que vocês acham que aconteceu aqui? E aí, ó, ele começou a chorar, a frustração dele deu tristeza, e aí ele chorou. E ele tá se jogando no chão, gritando, tendo uma crise de raiva também, né? Esse outro aqui, olha lá. Eu não sei o que o pai e a mãe falaram para ele, mas ele começou a gritar, parece até que tá soltando fumaça pelas orelhas, olha lá. De tão frustrado que ele tá. O que será que aconteceu? Será que ele estava jogando e perdeu no joguinho? Será que a mãe chamou ele para jantar e ele queria continuar no computador? Não sei. Eu só sei que quando a gente fica frustrado, às vezes a gente reage com raiva, jogando as coisas no chão, jogando as coisas nos outros, gritando, xingando, batendo, né? Aí a gente tem aqui, olha só, um moço, olha como ele tá bravo, ele tá frustrado. E aí, ele ficou zangado, olha a cara dele de zangado. E ele tá fazendo uma malcriação, uma cara feia pro pai. E o pai tá triste, olha lá, o pai também ficou frustrado com ele.
O pai está até com um coraçãozinho na mão, olha lá. O pai dele está triste com o que ele está fazendo. Por quê? Porque Jesus ensina pra gente que a gente não deve tratar os nossos pais assim. Como é que a gente deve tratar os nossos pais? Com respeito, com carinho, com amor, com educação, né? A gente não deve tratar os nossos pais assim. E quando a gente faz isso, o que acontece? Eles também ficam frustrados, né? O pai ficou frustrado com a atitude do filho. E os nossos pais também ficam com as nossas atitudes. Os nossos amiguinhos ficam frustrados também com as nossas atitudes, com as nossas reações. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento. Por quê? Porque se a gente reagir, se a gente for tomar uma atitude nessa hora, que a gente está ali zangado, ou que a gente está chorando muito, a gente acaba tomando a atitude errada e depois não tem como consertar. Nem sempre vai ter como consertar. Então, a gente vai usar a nossa mãozinha, olha lá. A gente vai usar a nossa mãozinha. Deixa eu mostrar a mãozinha para vocês. A nossa mãozinha é essa mãozinha aqui, ó. Ela fala para a gente parar. E aí, a gente vai parar e vai fazer 5 coisinhas. Olha só, na hora da raiva, da frustração, a gente quer brincar. E a mãe falou, não, agora é hora de estudar. Aí, a gente ouviu aquele não, ficou frustrado. Aí, a gente vai parar e vai usar a nossa mãozinha. Olha lá. Para, usa a mãozinha. Primeira coisa que a gente vai fazer. Na hora da raiva, de estar zangado, a gente vai contar até 10. Conta até 10. Chegou no 10? Aí conta de volta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devagar. Outra coisa que a gente pode fazer é conversar, pedir ajuda para alguém. Quem é que pode ajudar a gente nesse momento? Uma outra coisa é falar, ao invés da gente emburrar igual a garotinha emburrou, ou em vez da gente bater, a gente conversar. Olha lá, vamos conversar sobre o que a gente está chateado. Mais uma coisinha, olha lá, esse dedinho aqui é o dedo da respiração. Lembra que a tia Ju botou o peixinho para a gente respirar junto do peixinho? Respira junto do peixinho 3 vezes. Que aí a gente vai acalmando. E a última coisa, muito importante, é na hora da frustração a gente não pode bater, a gente não pode jogar nada longe, a gente não pode jogar nada em ninguém e a gente não pode gritar nem xingar ninguém. A gente não pode não só agredir com coisas, como com palavras. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente pode agredir o outro ficar triste, o outro ficar com raiva, e isso não é legal, tá? A gente tem que pensar que na hora que a gente está lá na frustração, olha lá, a gente está ali, existem os amigos espirituais que querem nos ajudar. Olha esse moço lá, ele está chorando muito, ele está muito frustrado. Por que será? Será que ele perdeu o emprego? Será que alguém que ele gosta muito está doente? Né? E aí ele está chorando muito, ele está muito frustrado. Mas o amigo espiritual está ali, ó, querendo ajudar ele. Só que ele não está nem ouvindo, porque ele está tão nervoso, está tão triste, que ele não consegue receber a ajuda do amigo espiritual. Outra coisa que acontece é que quando a gente está assim, a gente acaba fazendo bobagens, né? E aí a gente faz ligação com os espíritozinhos que não querem que a gente melhore, querem confusão, querem briga. E aí eles vêm no ouvidinho da gente e falam pra gente fazer coisas feias, pra gente brigar, pra gente fazer malcriação. E a gente acaba dando ouvidos e fazendo essas bobagens. E aí quem é que fica de castigo depois? É o espírito? Não, é a gente. Porque a gente tem responsabilidade, a gente tem a liberdade de escolher se vai dar ouvidos e fazer uma bobagem ou se a gente vai querer fazer o que Jesus nos ensinou.
Vocês já pensaram que a gente nunca viu Jesus puxando os cabelos, esperneando? A gente nunca viu Jesus fazendo isso. Tem uma historinha curtinha que um amigo de Jesus, chamado Pedro, Jesus estava lá e aí o amigo dele tem um soldado que está vindo para prender Jesus. E ele fica muito zangado, muito frustrado de ver que Jesus vai ser preso. O que ele faz? Ele pega a espada do soldado, vai lá e corta a orelha do soldado. E aí Jesus fica parado assim e fala: não, Pedro, você não pode fazer isso não está certo. Vai lá, ajuda o soldado a recuperar a orelhinha dele, né? Faz uma prece na orelhinha do soldado, ajuda o soldado a ficar bem de novo. E aí mostra para Pedro que quando a gente reage no momento da frustração, a gente tem atitudes que não são legais. Então já pensou se Jesus não estivesse lá? O soldado ia ficar com aquela orelha lá pendurada, sem orelha, né? Não ia ter muita solução. Então vejam vocês, a gente tem que pensar bastante, pensar se a gente quer ser amigo de Jesus, qual é o tipo de comportamento que a gente tem que ter, né? E o que Jesus faria se estivesse ali naquela situação. Outra coisa que a gente tem que pensar é, será que eu estou fazendo uma malcriação grande demais para o meu problema? Será que o meu problema é desse tamanho todo? Não sei. Às vezes a gente bota um problema grande demais e ele é só um probleminha e a gente está fazendo uma tempestade, como dizia minha mãe, num copo d'água. Então, olha lá. Depois que a gente estiver mais calmo, aí a gente pode, enquanto a gente está se acalmando, a gente pode fazer uma prece, que aí esse amigo espiritual que quer ajudar a gente, ele vai conseguir se aproximar da gente e vai conseguir mudar a nossa vibração, vai conseguir mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento. E aí, depois que a gente tiver feito a prece, que a gente estiver mais calminho, que a gente tiver respirado, aí a gente pode sentar com a nossa mãe, olha lá. A gente pode sentar com a nossa mãe e conversar, ou com a nossa mãe, ou com a nossa professora, ou com o nosso amiguinho, e conversar o que está deixando a gente frustrado. Por que a gente ficou daquele jeito? Afinal de contas, nesse momento, todos nós estamos muito frustrados. A mamãe está frustrada porque não está podendo ir fazer as compras dela, trabalhar do jeito que ela gostaria. A gente está frustrado porque não está indo para a rua brincar com os amiguinhos, não está indo para a escola. O papai está frustrado porque está com problema no trabalho. E se todo mundo resolver reagir assim, vai ser muito complicado, porque aí vai todo mundo brigar, todo mundo chorar, todo mundo ficar triste. E isso não é legal. Então, o que a gente pode fazer? Usar a mãozinha do pare e faça umas 5 coisinhas para a gente poder melhorar. Agora, para testar a frustração de vocês, eu vou fazer aqui uma brincadeira. Olha lá, uma brincadeira com vocês. Eu quero ver se vocês adivinham, sem se frustrar, hein? Olha lá, vê se vocês descobrem onde está. Aonde está a bolinha? Vamos lá. Vocês acertam? Vamos ver. Sem se frustrar, hein? Eu vou apostar nesse aqui. Acertei! Muito bem, vamos mais um. Olha lá. Agora vocês, hein? Vamos ver, vamos ver. Eu errei. Mas não tem problema, porque a gente tem que aprender que na vida, umas vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra. É assim mesmo. Um beijo grande e fiquem com Deus. Amo vocês. Beijos.